Mas o que ninguém divulga, por exemplo, é que o governo Trump, ele orientou a política externa dos Estados Unidos a não negociarem, por exemplo, com países que criminalizam a homossexualidade. Coisa que o Brasil do Lula não faz. Porque ele negocia com Cuba, ajuda Cuba. É como a gente sempre diz aqui, né? A esquerda, ela se define pela defesa da causa. Sempre a causa, a causa. Não. Nós, aqui, nesse plano material, onde sofremos, choramos, rimos, vivemos, precisamos pensar nas consequências. E para mim, a grande diferença de direita e esquerda hoje é que uma esquerda sempre está preocupada com causa, enquanto uma direita responsável se preocupa com consequência. Eu estou recebendo aqui muitas mensagens de convide o Roberto Mota para falar aí. Eu adoraria convidar o Roberto Mota, mas a Tupi não autoriza. A Tupi não autoriza que ele participe deste programa. Eu adoro o Roberto Mota, o meu grande amigo Roberto Mota, mas o contrato com a Tupi não o permite. Geisiane, o que você achou dessa vitória? Foi uma perca para a comunidade afrodescendente dos Estados Unidos? Agora eles vão ser perseguidos pela polícia? Olha, maravilhoso você ter comentado isso, porque como o meu tema de pesquisa sempre foi raça, inevitavelmente eu sempre olho pela perspectiva ali dessas relações raciais. É importante a gente dizer algumas coisas. Assim como Bolsonaro sofreu perseguição durante o período eleitoral de 2022 para as eleições presidenciais, Trump também passou por isso nas últimas semanas. A imprensa ficou bombardeando, dizendo, olha, ele chama os porto-riquenhos de lixo, olha como ele é agressivo, ele não se importa com as mulheres porque não defende a pauta dos direitos reprodutivos, que nada mais é do que a pauta do aborto, enfim. Então, é importante a gente dizer que a imprensa americana também fez o seu trabalho de militante e não de informar. Os artistas americanos. Isso mostra, Geisiane, que imprensa e artistas estão com os dias... É por isso que aqui no Brasil querem regular a rede social. Exatamente. Por meio da rede... se nós não tivéssemos... Eu sempre gosto de trazer esse exemplo. Se nós não tivéssemos a rede social aqui no nosso país, nós acharíamos que o Trump tinha tropeçado da escada, batido a cabeça, e não que ele tinha sofrido uma tentativa de assassinato. Mas o ponto é o seguinte. O Trump, embora tenha enfrentado toda essa campanha contra ele, descaradamente, dos artistas e de toda a imprensa, ele bateu alguns recordes. E isso é muito importante porque demonstra a importância da rede social e demonstra que as pessoas estão mais ligadas no cenário político do que a imprensa supõe. Então, por exemplo, no condado de Miami, ele não ganhava há 36 anos, os republicanos, obviamente. Peraí, só respondendo aqui a pseudo-Cintia Chagas, Andréa Nunes, eu falei perca de brincadeira. Ela não entendeu a piada. Não entendeu. Eu sei que é perda. Ela não entendeu a piada. Eu sei, tá? Os republicanos, eles não ganhavam lá há 36 anos. E o Trump ganhou. Então, isso é muito significativo. Mas mais ainda significativo é o número que ele fez com a comunidade latina, a comunidade de pessoas negras. Porque, primeiro ponto, a Kamala, ela é o discurso identitário, ela não é uma mulher branca, ela vem de outras origens e tal. Então, ela é, dentro desse campo simbólico, ela é como se fosse a personificação daquele sujeito oprimido que chegou ao poder. E o Trump, nessa narrativa que eles construíram, era o malvadão do Ocidente, o inimigo do Ocidente, o homem branco, rico, empresário, das grandes empresas, do capitalismo selvagem, malvadão. Então, a narrativa estava desenhada por meio dessas figuras, estava muito visível aos olhos. E ainda assim, a Kamala teve 9 pontos a menos em determinadas regiões em relação ao Joe Biden. Então, o Joe Biden, um homem branco, hétero, aquela história toda dessa personificação das imagens, e o trabalho da Kamala em relação a essa comunidade foi tão ruim que ela conseguiu fazer um trabalho, ela conseguiu ter menos votos do que o Joe Biden nas eleições passadas. Enquanto isso, o Trump e os republicanos... Ela foi meio que Geraldo Alckmin, porque o Alckmin, quando ele concorreu com o Lula, ele teve uma quantidade de votos no primeiro turno, no segundo ele conseguiu ter menos votos. É isso. A Kamala, então, é uma coisa meio Alckmin. Ou então Boulos, que conseguiu perder
poder para o nada, para o ninguém. Foi mais ou menos isso que a Kamala fez nos Estados Unidos. Ela deu uma de Boulos. Agora a gente pode chamar ela de Dilma e Boulos, né? Porque ela conseguiu, e ao passo que ela perdeu esses pontos em relação ao Joe Biden, o Trump, eles conseguiram aumentar isso. Então, o Partido Republicano teve um aumento de 45% em condados onde esses condados, inclusive, estão mais próximos da fronteira do México e tem uma concentração maior da comunidade latina. Então, esse recado que o povo latino está passando para os americanos é muito importante. As pessoas finalmente estão conseguindo entender que não é quem fala a mensagem, mas qual é a mensagem que é dita, quais são as ações que saem a partir daquelas ideias que vão impactar ou não na sua realidade. Então não adianta ter o discurso identitário e, na prática, não ter ações políticas que, de fato, beneficiem essa população. Então, para além de tudo aquilo que o professor excelentemente colocou aqui na mesa, é importante a gente pensar sempre simbolicamente. O ser humano, ele tem o imaginário dele construído dentro do simbólico. Então é muito importante essa vitória do Trump no momento que a gente vive. Basta a gente ver a reação dos nossos políticos de esquerda e da nossa imprensa militante. E principalmente é um respiro dentro de tudo isso que a gente chama de woke, dessa lacração, dessa coisa adoidada que a gente vê dentro da comunidade. Porque assim, a gente suga do aquilo de lá. Quando você fala woke, Cara, eu lembro do Chewbacca. eu adoro. O Chewbacca não falava assim? Eu adoro o Chewbacca, eu adoro. Agora, você sabe que com o Trump, a comunidade LGBTQIA+, né? Você falou da comunidade latina, da comunidade afrodescendente, lá também se fala, não, o Trump vai matar os gays, o Trump vai não sei o que com os gays. Porque aqui no Brasil, em 2018, quando foi a eleição do Bolsonaro, tinha gente ligado, não é da OAB, mas ligado à OAB, mandando para grupos de homossexuais, corram fazer seus casamentos, porque o Bolsonaro vai proibir o casamento LGBTQIA+. Umas coisas assim. Nossa, e a mesma coisa aconteceu com o Trump. A mesma coisa aconteceu com o Trump. Mas o que ninguém divulga, por exemplo, é que o governo Trump, ele orientou a política externa dos Estados Unidos a não negociarem, por exemplo, com países que criminalizam a homossexualidade. Coisa que o Brasil não faz. Coisa que o Brasil do Lula não faz. Porque ele negocia com Cuba, ajuda Cuba. Sabe o que acontece com gente como eu em Cuba? Toma na Cuba. Ele negocia com a Rússia, porque é crime você ter atos homossexuais na Rússia. Então, meus queridos, o Trump, ele orientou a sua política externa, quando foi presidente, a fazer isso. Agora, algum republicano tem a iniciativa? Não. Ele só tem discurso. E nem discurso, né, João? Como a gente falou aqui ontem, aquela matéria da CNN. O professor até colocou dúvidas realmente pertinentes, se a CNN queria dar espaço para ela poder responder ou não, mas nem o discurso a esquerda consegue sustentar mais. Porque para os árabes ela diz que eu amo os árabes e para os judeus ela diz morram os árabes, coisa mais ou menos assim. Pois é, Pavinato, você vê que eles estão tão desambientados, tão desacostumados, o jornalismo mainstream, os artistas, que eles ainda acreditam que eles falarem as pessoas vão fazer. E está cada vez mais claro que não. Eles criminalizavam o Trump no mandato anterior. E agora a população vê, peraí, mas tudo que eles estão falando, fascismo, perseguir gays, perseguir mulheres, não aconteceu, né? Não aconteceu. Ele esqueceu de ser o Hitler. Ele ia ser o Hitler e esqueceu. Falou, vou esquecer por 4 anos, agora ele vai ser o Hitler. Não cola mais. É bastante lamentável. Você vê, o jornalismo ontem realmente foi de chorar. E a história do muro, lembra a história do muro? Que ele fala, um muro, não vamos fazer pontes e não muros. Que as frases da esquerda são as melhores. Vamos fazer pontes e não muros. E quem é que estava fazendo muro? O Biden. Não, eles foram lá e fizeram, tinha no muro, eles colocaram de um lado e do outro uma gangorra, né, para falar, olha aqui, né, aí o Si, né, a democrata de Nova York foi lá, fez uma gangorra para fazer todo esse gesto. Agora você vê que não cola mais essa história, né? Tem até aquele autor de novelas, o Agnaldo Silva, postou, né? Eu quero que... Quando que a imprensa vai voltar a noticiar os fatos ao invés de, né, dar a sua versão? Eu na minha visão, eu retuitei. Eu achei bárbaro. Eu retuitei também, mas eu assim... Esse tá aqui, ó. É a última coisa que eu retuitei, então tá fácil, ó. Agnaldo Silva. A mídia tem que parar de falar apenas sobre o que ela quer que aconteça e voltar a fazer o trabalho dela, que é falar sobre o que realmente acontece, que nem sempre é o que ela quer.
Não, perfeito. Eu até coloquei, ó, na minha visão, spoiler, acho que isso nunca vai acontecer. Não tem como dar esse freio de arrumação. Vi de alguns jornalistas que estavam ontem falando, a América elegeu um negacionista Nós climático. vamos entrar nessa pauta agora, Se a pessoa na fala sequência. negacionista climático, fala, não tem como ela passar a falar a verdade, porque você está calcado A gente tá ansioso, em algo né? que simplesmente não existe. Agora, a lamentar, a se parabenizar também os Estados Unidos, porque cada canal que você olhava estava um placar de delegados. Ou seja, é pulverizada a contagem dos votos. Cada um vai ter que ir lá e fazer o seu. Não tem um órgão central que diz para todo mundo. É esse. Cada canal que você olhava, CNN, Fox, o Daily Wire, super adiantado, cada um estava um. A lamentar também que a Kamala não se pronunciou até agora. Eu acabei de olhar o Twitter Ela disse dela. que vai ligar pro Trump às 18, horário de Brasília. Tá? E que foi... Ela disse que vai ligar pro Trump daqui a 3 horas. 3 horas o Cacilda. É verdade, a 3 horas e 19 minutos. Daqui a 3 horas e 19 minutos, ela vai fazer uma ligação. Tomara que não seja aquela fake que ela fez, que foi pega no pulo. Você viu que ela fingiu que estava no ela tava telefone. na câmera, Aí abriu, estava na câmera. Oi, alô, alô, e olhou, estava na câmera. E ela é muito Sério? Dilma, Sério, ela porque fez ela isso. mostra a câmera. Ela estava no telefone Ela assim. mesma mostra assim a Mentira que câmera. tem Ela isso estava aí. fingindo, aí quando virou... Não tem imagem disso, alemão? Tem. De uma coisa que a Geise trouxe. Ele nem que eu presta achei- que atenção. eu Eu achei perguntei, tem maravilhoso. imagem disso, alemão? Do quê? De nada, esquece. Dentre todas as coisas maravilhosas que a Geisiane falou, uma delas dos latinos, porque o latino não quer ir lá para maioria receber votou- bolsa, não. Ele quer ir lá Exato, para pra prosperar, trabalhar. para trabalhar. Ele não quer ir lá para Exato. ser vagabundo. Mas tem uma coisa maravilhosa dentre todas, você falou, você trouxe a ideia. O que a Kamala é? Ela é um bolos de Dilma. Entendam como isso. vocês quiserem. Ela é uma mistura de E ela é uma todos os mistura de Lula, Pronto. porque nesse momento ela deve estar triste, ela deve estar enchendo a lata, porque ela é dessas também. Ah, é mentira. É verdade, ela é de sei. encher. Aham, ela já Como dá é que você entrevista. sabe isso? Ela dá entrevista já com a. Bêbada. Tem Bebaça. como comprovar isso? É Tem importante. entrevista dela falando bem mole. e aí o vai pessoal. ver que ela dá foi uma... fazer o dentista, ela tem anestesia na Olha, boca, tem, fica com a boca mole. a Brasil Paralelo fez um documentário que eles estão fazendo na face oculta e fala. E mostra a face dela com a cara cheia, com a lata Mostra cheia. um trechinho. Eu esse nunca trechinho. não vi isso aí. E a pauta da Sim, esquerda, ela é e a meio pauta- Lula. E a pauta dela era aborto, aborto, aborto. A população tá, que mais? Aborto, aborto. Que Então, mais? a população, Que mais? a população ouviu e abortou a Kamala. Eu prefiro a simplificação que ela fez. Ela é um bolo de abortaram Dilma. a Kamala. Dilma, Bom, vocês entendam como vocês quiserem. Nós vamos ver, nós isso. vamos ver daqui a pouco esse vídeo que eu achei engraçado. O alemão rebobinou, viu, do que nós estávamos falando, ao invés de pôr isso aí. Ah, já tá no jeito. Vamos ver a Kamala, então? Vamos ver só isso aí para ilustrar. How you doing? Have you voted already? Give me a second. I'll You did. Thank you. Thank you so very much. You know, it's so important that everybody participates. And Slow motion. Eu quero ver a imagem parada para ver se é isso aí mesmo ou se ela não estava. É verdade, que papelão, hein, Camila? Nossa, que Camila. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.